Olá, bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde as bênçãos do Senhor nos alcançam a cada segundo, um dia onde a guarda, a proteção, o favor imerecido está sobre nós, um dia onde a certeza que somos perdoados, que somos guardados, que somos protegidos pelos anjos do Senhor, tem cada dia mais convicção no nosso coração, que o seu coração de forma alguma duvide da bondade, da fidelidade, do amor, da graça, das bênçãos do Senhor que estão sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer porque o Senhor é bom, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua misericórdia, elas duram para sempre e se renovam a cada manhã, a cada instante, na verdade. Como eu disse, eu tinha essa oração, falava que se renova pela manhã. Não, ela não acaba. Ela, toda hora, é todo tempo, é todo instante, ela está sobre nós a cada segundo. Amém? Vamos orar e vamos agradecer porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, nós agradecemos pela tua fidelidade, pela tua lealdade, pelo teu amor, pela tua graça. Senhor, como somos gratos, Senhor. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, Senhor, a cada momento, a cada instante, a cada segundo. Somos guardados, somos protegidos, somos zelados por esse amor, Senhor. Leva a nossa mente, Senhor, cativa nosso pensamento, sentimentos e emoções, Senhor. Senhor, nós submetemos ao senhorio de Cristo, Espírito Santo. Doce, amado Espírito Santo, que nós vamos fazer junto hoje, Senhor, nos dá direção, nos dá estratégia, Senhor, se revela a nós de uma forma individual, de uma forma especial, Senhor, fala conosco, Pai, que indiferente do horário que essas pessoas vão assistir esse vídeo, vão ver, Senhor, traga uma mensagem, Pai, exclusiva para o coração delas, de esperança, de certeza, de convicção, de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que jamais o Senhor perdeu o controle e que tão cedo, tão logo, o socorro virá, Pai. Ainda que os nossos olhos pareçam demorar, pareça ser difícil a situação, o momento da vida de cada um, Senhor, nós sabemos que quando olhamos para Cristo, quando deixamos o nosso olhar em Cristo, Senhor, nós conseguimos caminhar, nós conseguimos avançar, porque não depende de nós, Senhor, depende exclusivamente do Teu favor, da Tua graça, Senhor. Senhor, declaro sobre cada vida, Senhor, essa certeza, essa convicção de que o Senhor é bom, que o Senhor tem feito, que o Senhor vai fazer e que de forma alguma o Senhor perdeu o controle da situação e que de forma alguma um filho Teu, Senhor, será injustiçado, será envergonhado, Pai. Como nós vimos no capítulo anterior, Senhor, desse livro que nós estamos estudando, Senhor, ainda que pareça que tudo vai dar errado, que não tem jeito, que não tem mais solução, o Senhor vem com todo o bom humor, com toda a sua alegria, com toda a sua delicadeza, Pai, e nos traz alívio no meio do deserto, e nos traz alívio em meio a dores, sofrimento, Senhor. É isso que nós cremos, nós temos a certeza, nós temos a convicção, Senhor, de que o Senhor é conosco, de que o Senhor vai fazer, Pai, não porque nós estamos falando, mas porque essa é a sua essência, essa é a sua essência de amor, de bondade, de justiça, Senhor, de justiça, Senhor. Eu sei que Tu és um Deus justo, Senhor, e o Senhor não deixa um filho Teu mendigar o pão, Senhor, um filho Teu ser envergonhado, um filho Teu ser humilhado, Senhor, porque é assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor nos diz, é assim que o Senhor nos garante, porque naquela cruz o Senhor Jesus já foi humilhado, já foi envergonhado, Senhor, para que nós não sejamos, Senhor, envergonhados e humilhados, Senhor. Ainda que nós estejamos, ó Deus, passando pelo processo, Senhor, onde o Senhor precisa lapidar e algumas coisas precisam acontecer que nos cause, sim, Deus, algumas vergonhas, mas é para o nosso tratamento, é para o nosso crescimento. E mesmo no meio desses processos, nós temos a certeza que a graça e o favor imerecido nos acompanha e está conosco, Pai. Peço a Ti, Jesus, leva cativa a nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções. Senhor, usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta útil. Que toda e qualquer obra, Senhor, que tenta paralisar a gravação desse vídeo, que tenta impedir o chegar da mensagem, que tenta impedir, Senhor, a transmissão das Tuas verdades para cada coração, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro a bênção, eu declaro que eles são abençoados, que eles são curados, que eles são transformados, que eles são filhos amados, perdoados, e que nenhuma condenação há, Senhor, porque Jesus livrou sobre si todo o inscrito, Senhor, de dívida, e hoje nós somos
vencedores, não porque nós fazemos algo, mas porque o Senhor fez naquela cruz, porque o Senhor nos resgatou de toda e qualquer mentira e engano do inferno, Senhor, e hoje nós somos livres, e através dessa liberdade que Jesus conquistou, nós podemos buscar, te adorar e nos alimentarmos com as tuas verdades, com a tua presença, com o teu favor, com a tua graça, Pai. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta útil para a tua obra, que da minha boca saiam palavras de vida, Senhor. Usa-me, envia-me a mim, que todo eu caia por terra, em nome de Jesus. Leva cativa a minha mente, meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos. Usa-me, Espírito Santo, doce e amado Espírito Santo, me conduza, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Me dá as tuas palavras, Senhor, me dá a tua estratégia, me dá a tua direção, Senhor, porque sabemos que de mim nada eu tenho, Senhor, mas o teu Espírito ministra o coração, e o teu Espírito nos dá poder, força e ousadia, Senhor, para vencermos mais esse dia, não na nossa força, mas na força do Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que maravilha! E chegamos ao grande dia do segundo banquete decisivo para a vida de Esther, Mardoqueu e Ramã. Eita, que essa história é poderosa, eita, que essa história é muito mais incrível do que uma série, um Netflix, um filme. É extraordinária, é extravagante, porque esse é o nosso Deus. É um Deus extravagante, que faz tudo com abundância, que faz tudo com excelência. E aconteceu que chegamos aqui ao capítulo 7 de Esther, que fala sobre o segundo banquete, onde a rainha Esther recebe não só o seu esposo, mas Xerxes primeiro, como recebe Amã. Amã todo cheio de si, todo cheio de orgulho, todo se achando poderoso, que não tem ninguém melhor do que ele. Vamos ler o contexto para compreendermos as coisas que Deus faz, que é maravilhosa. Eu sou apaixonada pela Bíblia. Esther denuncia Amã. Esse é o tema do capítulo 7 nessa Bíblia. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? Esse te dará? E qual é o seu requerimento? Até metade do meu reino se fará, eu te darei. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançar-nos a perder. Se ainda por servos e por serva nos venderam, cala-me-ia, mas ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é esse homem mau, é Ramã. Então Ramã se perturbou perante a rainha, e o rei, no furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Ramã se pôs aos pés para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado aos leitos em que Esther estava. Então disse o rei: porventura queria ele também forçar a rainha perante a mim, na minha casa? Saindo essas palavras da boca do rei, cobriram o rosto de Ramã. Então disse Arbona, um dos eunucos que se viu diante do rei: eis que também a arfoca de 50 côvados, tão alta que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara bem para o rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enfoque-o nela. Enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Olha só que desfecho dessa primeira etapa da história. Toda a maldade de Ramã, todo o desejo de destruir Mardoqueu se voltou contra ele. Assim é aquele que tenta contra o ungido do Senhor. Assim diria Davi:
Que farei eu contra o ungido do Senhor? Assim é, os planos de Satanás tentam de toda forma nos colocar diante dessa forca e nos jogar lá em cima. Mas o Senhor, no momento oportuno, ele vem em nosso favor e coloca ele lá, bem envergonhado. E o que aconteceu com o povo? O que aconteceu que Esté intercedeu pelo povo, clamou ao rei, falou ao rei que se ela tinha graça aos olhos dele, que o rei revertesse esse decreto. Obviamente não foi possível, porque o reino da Pérsia não podia revogar decreto. Mas o rei fez um novo decreto, ao qual autorizava todo o povo judeu a se defender e os capacitaram a defender, a irem contra os seus inimigos que iriam tentar contra a sua vida. E assim foi. O povo persa foi contra os judeus e os judeus estavam preparados, armados e guerrearam e pleitearam pela sua vida. E eles foram livrados dessa chacina, desse genocídio que aconteceria com esse povo, que aconteceria com eles naquele momento. E no decorrer da história, eles venceram. E o que aconteceu? Quando o povo persa iriam atacar os judeus, qual foi o combinado de Ramã com o rei? Que tudo que fosse desse povo seria uma parte revestido para o reino. Então eles não seriam só mortos, eles seriam saqueados. Qual foi a diferença do povo hebreu? Eles se defenderam, apenas se defenderam dos ataques que veio e que atacaram, aplacaram eles, né? Então eles se defenderam e mataram muita gente. É muita gente. Recomendo muito a leitura do livro de Esté, como eu já disse, são apenas 10 capítulos e que é uma história emocionante e que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Então esse povo se defendeu e nada, absolutamente nada que era do povo que os atacaram, eles não pegaram. Eles entregaram ao rei, porque um servo de Deus, uma serva de Deus jamais vai se apropriar daquilo que não é seu. Então eles não atacaram ninguém, eles apenas se defenderam e venceram. Então, quando Satanás vem te atacar, quando ele vem te colocar no lugar de escravidão e ainda assim querer fazer você mesmo escravo, porque esse povo era escravo, eles estavam lá escravos, e ainda assim, com você já está naquela situação difícil, mas que o Senhor te liberta, que o Senhor te livra hoje dessa escravidão, ele tenta de todas as formas te humilhar, te envergonhar, te colocar como chacota, te colocar como bobo da corte. O Senhor envia o socorro, o Senhor envia a estratégia. Basta você buscar no Senhor, que foi isso que Esté fez. Eles se posicionaram, reconheceram o seu propósito, reconheceram que eles tinham força no Senhor, que diante de toda aquela situação eles não conseguiriam fazer nada, mas eles sabiam quem poderia fazer e quem poderia ajudar, e foi isso que aconteceu. Então o Senhor deu estratégia a Esté com os banquetes, ela jejuou, ela buscou, ela procurou socorro no Senhor. E assim foi. E assim foi. Todas as províncias foram anunciadas da mesma forma como foi no primeiro decreto. Foi no segundo, eles foram avisados, eles se prepararam. Não basta apenas você receber o alívio ele vai vir. Tenha certeza que ele vai vir. Mas você precisa se preparar para saber usar de estratégias, de armas certas, de situações corretas, para que você acesse esse alívio, para que você acesse esse socorro. Então peça ao Senhor sabedoria. Senhor, o socorro não demora, eu sei que ele vem, mas me dá estratégia, além de reconhecê-lo, saber fazer na hora certa o que deve ser feito. E foi isso que aconteceu. E ao vencê-lo, até hoje é comemorado a festa do Purim, que é a comemoração que o Senhor livrou toda essa nação da morte, do extermínio, através da intercessão de Esté e do seu tio Mardoqueu. E diz o seguinte no capítulo 9 e no seu verso 20, diz: Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou carta a todos os judeus que achavam em todas as províncias do reino Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhe que guardasse o dia 14 de cada mês de Atá e o quinto do 15 dias do mesmo ano, como dos seus inimigos, o mês que lhes mudou de tristeza para alegria. Ele lutou em dia de fogueto para que os fizesse dias de banquetes e alegrias, e
de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Esse encarregara os judeus de fazer o que havia começado, como também o que Mardoqueu lhe havia escrito. Então, o dia que era para ser de desgraça, eles comemoram até hoje. Até hoje é lida toda essa história, né, de Esther. É lida com alegria, é lida em festa, é um dia que eles passaram a comemorar, eles entregam presentes, eles festejam, por quê? Porque foi ali que o Senhor os guardou, foi ali que o Senhor os livrou das mãos dos seus inimigos. Foi dessa forma que o Senhor fez, foi dessa forma que o Senhor livrou os seus filhos, sabe? É um momento muito bonito que eu vejo do livro de Esther, é a hora que eles comemoram, e eles comemoram presenteando uns aos outros. Então eles ficaram tão alegres que eles se presenteiam, eles comemoram como se fosse o nosso aniversário, que eles se presenteiam, fosse o Natal que as pessoas se presenteiam, eles se presentam com tanta alegria, porque eles veem que o Senhor deu uma nova chance. Assim nós também devemos comemorar todos os dias com muita alegria, porque o Senhor nos deu uma nova chance. Quando Jesus morreu naquela cruz e se sacrificou, foi feito o nosso purinho. O Senhor nos livrou dos nossos inimigos, o Senhor nos livrou da escravidão, o Senhor nos livrou da morte eterna. Essa deveria ser a nossa alegria, da mesma forma que eles comemoraram com cânticos, com júbilo, com muita alegria, com muito fervor, que os nossos dias sejam todos um purim, dia para comemorar. O dia da condenação se transformou no dia de banquete e de festa. Que o nosso coração seja esse coração que reconhece que fomos resgatados da escravidão, da morte certa e levados a um banquete com festa, com alegria, com felicidades, com paz. É isso que o Senhor fez na minha e na sua vida. Que o seu coração entenda hoje essa mensagem. Que o Senhor te resgatou das mãos dos seus inimigos. Os seus inimigos, meus inimigos, não é carne e não é sangue. São principados e potestade. Contra eles, assim como esse povo, nós não tínhamos chance. Assim quanto esse povo que não podia nem se defender, eles não tinham chance. Quando que nós passamos a ter chance? Quando Jesus se colocou na posição de intercessão por mim e por você. Quando Jesus intercede por mim e por você, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso resgatador, assim como Esther intercedeu, o Senhor intercedeu por nós lá no céu. E hoje nós somos livres, e hoje nós podemos fazer parte desse banquete celestial, desse banquete que era um decreto de morte. Hoje nós temos um decreto de festa, de vida, porque fomos resgatados. E não precisamos lutar como eles precisaram lutar. O Senhor já venceu todas essas guerras. O sangue precioso de Jesus venceu essa guerra, venceu esse obstáculo, venceu essa situação. E nós hoje somos livres, somos filhos, somos amados, somos vencedores. E através dessa vitória, o Senhor nos tornou pessoas livres, alegres e felizes. E assim como exaltou Mardoqueu, o Senhor também nos exaltará. Nesse capítulo 10, que encerra toda a história de Esther, tem a declaração que a partir daí não aparece mais o nome de Esther, porque ela cumpriu o seu propósito com sabedoria, com estratégia, mas antes de qualquer decisão ser tomada, ela buscou o que o Senhor tinha para o seu coração. Ela buscou aquilo que o Senhor tinha para a vida dela. Que antes de você tomar qualquer decisão, que antes de você dar qualquer passo na sua vida, você seja uma Esther, que você se coloque na presença do Senhor e peça que o Senhor te conduza, que o Senhor te direcione, que o Senhor te dê estratégia. E saiba que da mesma forma que eles não tinham saída, nós também não tínhamos. Nós também estávamos já condenados à morte, condenados a uma chacina, condenados às coisas mais terríveis. E além de sermos mortos, nós seríamos roubados da presença do Senhor, que foi isso que ia acontecer com aquele povo. Porém, o resgate veio sem demora, e o Senhor resgatou o seu povo e deu vida, e vida em abundância para mim e para você. E hoje nós somos livres e podemos declarar que somos livres, somos salvos, somos perdoados, presente, passado e futuro. E graças ao Senhor,
hoje nós podemos cantar o hino da vitória. E se você hoje não reconheceu Jesus como seu único, exclusivo Salvador, levante a sua mão e glorifique o nome dele e repita comigo: Senhor Jesus, eu andei perdida. Eu andei desorientado sobre esse mundo. Eu vaguei, sem destino, sem rumo, sem saber por caminhos que eu deveria andar. Estava com o decreto de morte sobre a minha vida. Mas hoje eu reconheço e conheço o grande Salvador, que é Jesus Cristo. E eu decido hoje, Senhor, entregar a minha vida nas tuas mãos, porque eu reconheço que sem ti eu já estaria morto, eu já estaria condenado. Mas hoje, Senhor, eu reconheço através do teu sacrifício na cruz, Senhor, que eu preciso, que eu dependo de ti, e eu aceito, Senhor, e confesso com a minha boca que o Senhor é o meu único, exclusivo Salvador. E eu confesso que eu te amo, Jesus, e eu quero hoje me tornar o seu filho, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E hoje, se você fez essa declaração, se você fez essa confissão, deixe aqui nos comentários que eu vou orar por você e vou declarar a vida de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, e a proteção do Senhor que está ao seu redor, te guardando, te livrando e te dando todo o amor, porque você hoje acessa o banquete de vida, que o que era para ser morte hoje se torna vida na sua vida. Hoje você ganha de fato uma vida que vale a pena ser vivida. Fica com Jesus, que essa palavra, que esses dias estudando a vida da Esther e todos esses personagens possam ter ministrado a sua mente, o seu coração, e de uma vez por todas você entenda que o dia de morte acabou. Inicia hoje o dia do banquete com alegria. E o grande presente desse banquete que nós ganhamos é Jesus Cristo. Nós somos presenteados sem merecer, mas o grande presente que nós ganhamos, sem sombra de dúvida, é Jesus Cristo. É a sua salvação, é a sua graça, é o seu favor imerecido que está sobre mim e está sobre você. Amém. Fica com Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade e da fidelidade do nosso Pai de amor.